Existe um conceito na injeção eletrônica que é o conceito do pulso, né? Então, quando eu ligar um componente, ele vai receber ou gerar pulsos, né? Ele vai receber porque a central vai gerar pulsos. Então, basicamente, grande parte dos meus atuadores, a maioria dos meus atuadores, quer seja ele um motor elétrico, quer seja ele uma bobina, um bico, uma bobina de ignição, ou um atuador, tipo um drive de bobina, que nem esse cara aqui, ó, ele vai receber pulsos. Ele vai receber pulsos. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um sinal aqui, vou verificar um sinal aqui via osciloscópio. Vou colocar o bico aqui, vou conectar o bico, ó. Quando eu conecto o bico aqui, conectei o bico e vou pegar o sinal do bico, ó. Ó, não é positivo. Olha lá, a barrinha está acima da linha do zero e você está vendo um positivo. A linha do zero é aqui onde está o ponto amarelo. Eu vou pegar agora o pulso. Isso aqui é o positivo de alimentação. Vou pegar o pulso aqui. Então aqui eu tenho... Como é que é o funcionamento aqui, né? Eu não tinha pulso no bico, então era o retorno positivo aqui que vinha, né? Beleza? Aí, o que aconteceu? Ele mandou um pulso, o módulo mandou um pulso para o bico abrir. Esse período aqui, ó, isso aqui é o tempo de injeção, é o tempo que o bico ficou aberto, tá? É o tempo que o bico ficou aberto. Aí tem um negócio chamado pico de tensão reversa. Isso aqui não é desejado, tá? Não é desejado. Isso aqui é um evento não desejado. O que acontece então? Se a gente pegar o bico aqui para entender, para todo mundo entender, dentro do bico eu tenho uma agulha lá, né? Um êmbolo. A gente fala agulha, mas na verdade é um êmbolo, né? Eu tenho um êmbolo, que é um bloquinho de metal que vai se movimentar dentro do bico aqui, subindo e descendo, para fazer a liberação do combustível e a vedação do combustível. Então libera e veda, libera e veda, libera e veda. Esse movimento aqui é o movimento que a agulha ou o êmbolo lá dentro do bico vai ficar fazendo, toda vez que for alimentado a bobina. Então alimentou a bobina do bico, o êmbolo sobe. Tirou a alimentação, o êmbolo desce. Então ele fica fazendo este movimento de sobe e desce aqui. Beleza. Quando eu alimento a bobina do bico, o êmbolo do bico é atraído para cima, para a parte de cima do bico. E ele ganha um campo magnético. Ele absorve um campo magnético. Quando eu corto a alimentação do bico, o campo magnético da bobina acaba, né? Mas o do êmbolo não. Então, eu alimentei a bobina, criei um campo eletromagnético, o êmbolo subiu. Quando eu corto a alimentação do bico, para o bico fechar, quando eu corto a alimentação do bico, para ele fechar, a alimentação e o campo magnético da bobina acaba, mas do êmbolo não. Então, aquele campo eletromagnético que ficou no êmbolo, quando ele é movimentado perto da bobina, ele gera na bobina uma tensão elétrica, um pico de tensão e uma pequena corrente, que é este pico aqui, ó. É este pico aqui. Isso aqui é um evento indesejado na eletrônica, não é desejado, né? Vão existir, isso quando eu estou falando de bobina. Por que na sonda não acontece? Porque a sonda não tem bobina, né? A sonda não tem bobina, ela tem uma resistência de aquecimento, é diferente. A resistência não dá pico. Então esse aqui é um evento indesejado. Tem como tirar isso aqui na eletrônica? Tem, mas todo bico vai ter isso, pelo menos a maioria, tá? Todo bico vai fazer isso aqui. Na eletrônica, quando o circuito eletrônico não pode receber esse pico aqui, porque esse pico aqui é um pico alto, só para a gente ver, ó, mais ou menos aqui, ó, eu estou trabalhando aqui, ó, se a gente olhar no cantinho da escala aqui, ele está dando mais de 36 volts aqui, ó, tá? Mas com certeza ele deu mais do que isso, porque a gente olha aqui, ó, no canto aqui ele nem conseguiu medir o pico máximo, ó. Então ele deu em algum momento mais do que isso aqui, deve ter dado mais de 40 volts, ele deu com certeza. Então esse pico é bem alto, pode chegar a 60, 50 volts aqui, tá? Depende do modelo do bico, tá? Depende do modelo do bico. Então isso aqui é um evento indesejado na eletrônica. Nesse caso aqui não tem problema, porque a central está preparada para receber isso aqui, ó. Então basicamente é assim, ó. No primeiro momento eu coloquei positivo e negativo no bico. No segundo momento o bico devolveu uma tensão
para o meu circuito. O bico deu um pulso e mandou lá para o modo de injeção, tá? Então, primeiro o bico recebeu um pulso negativo, depois ele deu um pico de tensão positiva. Em alguns modelos, nesta curva aqui, se você abrir mais o gráfico e configurar para ver, para olhar isso aqui, ele vai gerar um calinho aqui. O calinho que gera aqui é o momento em que o êmbolo do bico bateu na sede, que ele fechou. Nesse aqui não tem. E aí depende do modelo do bico também.